Olá pessoal, estou aqui, Pedro Tourinho, 13001, candidato a deputado estadual. Estou com Glauco Azevedo, cicloativista, e hoje nós vamos bater um papo sobre a questão da mobilidade urbana, do direito de dividir as pessoas e da ciclomobilidade. O Glauco é cicloativista e a gente tem ao longo de vários anos debatido as perspectivas para o transporte público na cidade de Campinas. Nesse momento em que a gente está se colocando para candidato a deputado estadual, eu acho que é importante a gente fazer esse debate na totalidade do Estado. Lembrando que o contexto, das dificuldades e dos desafios para o transporte urbano é uma das marcas, efetivamente, da nossa vida contemporânea. A vida na cidade é fortemente, vamos dizer, atravessada pelas questões do transporte. Existem estudos que mostram que, por exemplo, o cidadão das grandes metrópoles paulistas chegam a passar mais de 2 horas e meia por dia em algum tipo de deslocamento, seja dentro do ônibus, seja dentro do automóvel, gastando aí horas importantes do seu dia, da sua vida, efetivamente impedido de exercer outras atividades por estar dentro de um equipamento de transporte. Da mesma forma, a gente vê um importante debate que aconteceu, especialmente na cidade de São Paulo, nos últimos anos, com a questão da implantação das ciclovias, com a questão dos corredores de transporte. A gente tem uma situação dramática que a gente vivencia no estado por conta da não instalação do metrô. O metrô de São Paulo é um dos metrôs que avança da maneira mais lenta de todo o planeta. A gente tem aí talvez o metrô de São Paulo como um dos piores exemplos de progressão de malha metroviária ao longo do tempo de todo o mundo, com várias suspeitas de corrupção envolvendo a questão do metrô, o famoso escândalo do trem-salão do PSDB, que infelizmente não é julgado, não é investigado a contento do jeito como deveria ser. Mais uma das várias evidências que nós temos do tratamento não isonômico que a justiça dá hoje para os agentes políticos brasileiros. Mas o fato é que não é só o metrô de São Paulo, não é só os engarrafamentos da capital que são um problema para o paulista. A gente tem aí, por exemplo, a região metropolitana de Campinas, que há muitos anos já tem demanda mais do que suficiente para existir o transporte de passageiros pelo modal ferroviário também. A gente não tem nenhuma estrutura de modal ferroviário, ou seja, metrô, trem de superfície, VLT instalada na região metropolitana de Campinas. A gente vivencia grandes fluxos pendulares de pessoas que vêm de Hortolândia para Campinas, de Campinas para Hortolândia, Sumaré para Hortolândia, Sumaré para Campinas, e assim vai, Valinhos, Vinhedo, Paulínia, com grandes deslocamentos diários que são majoritariamente feitos pela via rodoviária. E a gente hoje aqui na região metropolitana de Campinas experimenta cotidianamente engarrafamentos maciços que efetivamente promovem aí o congestionamento das grandes rodovias que a gente tem atravessando a região metropolitana de Campinas, como a Anhanguera, a Dom Pedro, a rodovia Professor Zeferino Vaz, a Ademar de Barros, a rodovia que vai para Montemor, a estrada para Montemor, são várias, a Santos Dumont, do caminho para Indaiatuba. Todo santo dia o cidadão da região metropolitana de Campinas experimenta esse desagradável sabor de ficar horas e horas preso no engarrafamento. Infelizmente, a única oferta que a gente vê sendo debatida publicamente é a oferta da construção de marginais, alargamento de vias. Os outros tipos de debate sobre a mobilidade urbana que deveriam ser construídos dentro das cidades e no que diz respeito à integração metropolitana acabam não sendo efetivamente feitos. Essa questão, vale dizer, de um debate atravessado, um debate que ele é prejudicado, não é por acaso. A gente questiona e critica os oligopólios do sistema de transporte público metropolitano que existem em todo o estado de São Paulo, e não é diferente em Campinas. Pouquíssimas pessoas controlam a quase totalidade do transporte público nos municípios, dos nossos municípios do estado, e isso não repercute apenas numa forte concentração de um setor que é público, que deveria primar pela garantia do interesse público na sua organização. Isso também implica numa interdição dos debates que deveriam ser feitos, que poderiam oxigenar a pauta do transporte público e da mobilidade urbana, como, por exemplo, o debate do transporte do seu modal cicloviário. A gente vê que a discussão, por exemplo, do plano cicloviário da cidade de Campinas acontece já há quase uma década, e a gente não viu efetivamente a implantação de estruturas cicloviárias que permitissem ao município campineiro aproveitar o imenso potencial cicloviário que essa cidade tem, que traz inúmeros benefícios desde o ponto de vista do meio ambiente, da saúde, mas principalmente
para o direito de ir e vir das pessoas de uma maneira segura, de uma maneira tranquila e de uma maneira que economize tempo, economize dinheiro, enfim, que seja viável e interessante. O Glauco, então, acho que a gente podia ouvir um pouquinho o Glauco para falar sobre essa questão. Ele tem muita experiência, participa do movimento cicloativista de Campinas e tem enfrentado um pouco desse veto a essa discussão aqui na cidade. Glauco. Especificamente aqui em Campinas, a gente vê a prefeitura tentando implantar um projeto de um sistema cicloviário, mas eles não atendem à prioridade do trabalhador, que é quem realmente precisa de bicicleta. Então, pequenos trechos de ciclovias estão sendo implantados, mas que não atendem à demanda. Eles não ouvem o que reivindica a qualidade, a categoria de ciclista e de cicloativista e vão implantando mais ou menos a revelia. Deixa eu só te perguntar uma coisa, então. A impressão que a gente tem aqui, que é o que os cicloativistas falam com a gente, é que geralmente as ciclovias não conseguem fazer as conexões intermodais, é isso? Elas não conseguem por não ter, inclusive, um ponto, um terminal, uma estação para que as pessoas consigam deixar a bicicleta e pegar o ônibus ou pegar qualquer outro tipo de transporte para ir para o ambiente de trabalho. Então, é um sistema cicloviário que, por enquanto, ele está, do ponto de vista de atender a mobilidade, ele está inócuo. Ele consegue atender o lazer, talvez o turismo, mas a mobilidade, que é o grande problema que a gente tem, e o grande direito que nós temos como cidadãos, não está sendo atendido. Agora, Glauco, essa questão de debater uma perspectiva cicloviária para as cidades do estado de São Paulo, é uma perspectiva, vamos dizer, utópica, distante da realidade, ou nós temos boas experiências que podem servir de fonte para a gente pensar as cidades médias e mesmo as grandes cidades do nosso estado? Existem cidades menores do que Campinas, por exemplo, Sorocaba, Mauá e algumas outras fora do estado de São Paulo, que tem um sistema cicloviário implantado e muito mais lógico e que atende à necessidade do trabalhador. Do ponto de vista do estado de São Paulo, a gente mora numa região, a região metropolitana de Campinas, que ela tem uma característica muito interessante. Por ser uma região metropolitana e por não ter a topografia muito acidentada e por ter muitas indústrias próximas de cidades, isso facilita com que as pessoas se desloquem para o trabalho de bicicleta, mesmo que seja entre municípios. Então é necessário que se comece a estudar, debater e projetar um sistema cicloviário que atenda a região metropolitana de Campinas, que aí, além de atender o anseio do trabalhador de ir para o trabalho de bicicleta, também ele pode ser explorado como um circuito de cicloturismo. Então, é possível a gente ter interligação entre Campinas, Hortolândia, Sumaré, Montemor, com efetivamente capacidade de grande fluxo de passageiros, vamos dizer assim, de pessoas, por modal cicloviário. O modal cicloviário é capaz de transportar muita gente? Então, é possível elaborar esse sistema. Hoje já existem muitas pessoas que se deslocam precariamente pelo asfalto, pelo acostamento ou por alguma outra maneira que ele ache de passar com a bicicleta. E se você implantar esse sistema, ele começa a funcionar, ele não vai nascer engarrafado, exaurido como um anel viário em torno de uma cidade muito grande, mas aos poucos ele começa a se constituir como uma alternativa real de transporte para o trabalhador. Hoje em Sorocaba e em Mauá, como é que isso funciona? As pessoas vão em peso, dia de semana funciona? Quais são as horas em que isso de fato acontece em grande intensidade, o uso do transporte cicloviário? Isso geralmente acontece nos horários de pico. Existe até um vídeo no YouTube da Prefeitura de Santos, em que existem semáforos e engarrafamento na hora do ciclista, na hora do rush, para o ciclista ir trabalhar. Em Mauá já foi constatado, inclusive, que caiu o número de faltas em ambiente de trabalho, reduziu a presença do trabalhador no posto de saúde em função de levar uma vida mais saudável indo de bicicleta, ou direto ao trabalho ou até uma estação de transferência. E em São Paulo, né? A gente tem aí uma grande discussão sobre São Paulo, porque a gente viu setores que reagiram mal à questão da ciclovia, outros setores que reagiram bem. Na região metropolitana de São Paulo e na própria capital, o potencial desse modal é um potencial realmente grande, ela tem uma topografia compatível com o transporte cicloviário. Como é que vocês enxergam essa questão?
Eu acho que a questão da topografia ela deve ser deixada de lado em qualquer instância, porque a gente tem o exemplo de Medellín, que é só morro e existe um sistema cicloviário que funciona muito bem. São Paulo tem um grande potencial. Eu acho que a grande polêmica que surge do sistema cicloviário em São Paulo é que alguém começou a fazer. E quando todo mundo começa a fazer, é o primeiro a fazer, está sujeito a erro. E erros foram cometidos. Existem locais em que a ciclovia ela atrapalha um pouco, existem locais que a ciclovia não tem demanda, mas a maioria dos trechos ela tem uma grande demanda. Então existe realmente esse potencial. O grande problema que eu vejo como cicloativista é que a gente está sentado num modal que é o motor. Então ninguém pensa no pedestre, ninguém pensa no ciclista, ninguém pensa no sujeito que vai com carrocinha para pegar material reciclável, ninguém pensa na pessoa deficiente que precisa se locomover, muitas vezes por uma cadeira de roda motorizada, e ele vai ter que apelar para a ciclovia para andar. Então não existe a linha de raciocínio e planejamento para quem não está sentado no motor. É sempre o motor, o motor, o motor. E isso faz com que as outras categorias de deslocamento sejam deixadas de lado, apesar de ser um direito de todos nós. Acho muito importante, então, a gente fazer esse compromisso aqui, né? A nossa campanha para deputado estadual é uma campanha que quer debater um modo de vida mais saudável para todos e todas no estado de São Paulo, nas grandes regiões metropolitanas, especialmente na região metropolitana de Campinas, e isso passa por pensarmos modais mais saudáveis, mais plurais de transporte, né? De fato, a gente tem que sair da ditadura do motor e pensar também em organizar tanto o sistema ferroviário, que embora evidentemente também seja motorizado, passa por um outro tipo de organização, como o modal cicloviário, como um modal a ser desenvolvido na região. Certamente, além disso, a gente tem que trabalhar a questão da desconcentração, do controle das estruturas de transporte público municipal e intermunicipal, para a gente poder, de fato, garantir para a nossa população o direito a ir e vir, sem gastar horas e horas e horas em demasia do seu dia preso e amarrado, e quando, né, dentro do sistema de transporte, e quando, do momento de lazer, efetivamente não conseguir um transporte minimamente ágil para poder se deslocar e desfrutar do que a cidade pode oferecer com muito mais tranquilidade, muito mais lazer, enfim. Então quero agradecer muito ao Glauco Azevedo aqui pela possibilidade da gente fazer esse bate-papo. A gente vai fazer muitos lives, muitas discussões sobre vários temas. A gente ainda volta na discussão da mobilidade urbana para tratar especificamente sobre a questão do transporte ferroviário, mas é muito bom dar o pontapé nessa discussão do transporte falando das ciclovias. Nós queremos ciclovias em todas as cidades do estado de São Paulo, nós queremos que o Brasil adote isso de fato como modal maciço para transporte de massa, porque a capacidade de transporte que o modal cicloviário, quando bem implementado, tem, ela é indiscutível. A gente tem vários contextos no mundo inteiro em que esse modal transporta milhões de pessoas e a gente não está disposto a abrir mão disso, né? Nós precisamos ampliar isso porque nós queremos cidades saudáveis, pessoas saudáveis e pessoas com direito pleno de ir e vir. Muito obrigado aí, pessoal. Obrigado, eu gostaria só de fazer mais um comentário que é uma questão muito pessoal. Existem cálculos que, se você pegar a economia que a pessoa faz indo trabalhar de bicicleta, mais o que ela economiza com a saúde, mais o que ela economiza no combustível, mais o que ela economiza no seguro e IPVA do carro, ele consegue pagar a faculdade de um filho. Então você pensa que um pedreiro, com essa economia, ele consegue formar um filho engenheiro. Isso, além de significar, além da sustentabilidade, da questão ambiental, ele leva a um resgate da dignidade da pessoa. Você, um pedreiro, tem um filho que você formou engenheiro. Você, um enfermeiro, tem um filho que você formou médico. Você está proporcionando ao seu filho aquilo que não foi proporcionado a você. Então, além do nosso direito de ir e vir, existe também a dignidade de dar uma vida melhor aos nossos filhos. Muito obrigado. Obrigado, Glauco. Valeu. Tamo junto aí. Toca aí. Valeu.